da professora Mirelle, dos professores. A ideia hoje também é a gente poder estar promovendo um debate, né, sobre esse tema. Eu e a professora Fabiana, né, que atuamos na disciplina de ética e bioética, temos trabalhado juntos com a professora Raíssa, que também está na bioética e atua na odontologia legal, né, que é do último semestre do curso, professor Matheus, que está presente, né, professor Francisco, que é um professor da clínica, que também tem muito interesse e aproximação com os temas da ética. Temos outros professores também, a professora Roberta, da Fono, está entrando agora, né? Temos outros professores aqui da clínica, não sei se eu consegui vê-los, né? Mas quero agradecer todos que puderam vir aqui hoje, né? E que possam contribuir. A ideia é que a gente possa ter, a partir da fala da Mirelle, um debate. Eu acho que só colocar, né, Fábio, que a gente tem feito esse espaço dentro do primeiro semestre, né, do curso dos alunos, um espaço também que a gente traz convidados, assim como encerramento, para a gente poder ampliar. E agora a gente está podendo também ampliar esse debate com outros professores da clínica, né? E eu acho que isso é super importante. Então, eu só queria aproveitar para apresentar a professora Mirelle, né, que é uma professora hiperqualificada no campo da bioética, né, tem mestrado e doutorado em odontologia, e durante o doutorado já trabalhou com o tema da bioética por meio de um doutorado sanduíche, né, na Universidade de Madrid. Ela fez pós-doutorado em Barcelona, trabalhando a questão da educação, mas também com relações à temática da bioética, né? Então, atua na UFSC, né, professora do departamento de odonto, atua também na pós-graduação, tanto na pesquisa, por meio do Núcleo de Pesquisa em Bioética e Saúde Coletiva. Ela é líder do grupo de professores da bioética em odontologia da ABENA, um trabalho que ela vem desenvolvendo importantíssimo, né? Enfim, nós temos trabalhado juntos na rede de saúde bucal coletiva da região sul. Então, eu acho que a tua experiência aqui, Mirelle, né, é muito importante, a gente está muito feliz, quer te deixar super à vontade, né, para estar pontuando. Não sei, Fábio, tu queres colocar alguma questão, alguma coisa? E aí eu deixo para a Mirelle iniciar e depois a gente vai conduzindo, conforme as coisas forem surgindo, fica bem à vontade, Mirelle, também para conduzir. Acho que só agradecer muito a disponibilidade da Mirelle, a gente sabe, né, o quanto é corrido esse final de semestre para todos, é final de ano, e buscar filho na escola, e fazer um monte de coisa. Então, assim, super obrigada, Mirelle, por você estar aqui, e obrigada aos professores que também vieram para o nosso debate, para o nosso encontro, e que os alunos aproveitem bastante essa rica oportunidade. Bem-vinda e fique à vontade. Obrigada, Fábio, obrigada, Cris, a todos que estão presentes, né, aos colegas, identifique ali a professora Roberta também, que participa do grupo de professores de bioética e odontologia na ADENO, né. Então, na verdade, é uma alegria estar aqui com vocês, é um prazer meu também, professora Roberta. É uma temática que nos liga, né, que nos atrai a todos, e é legal poder compartilhar com vocês algumas reflexões, algumas questões que há algum tempo já a gente tem pesquisado e tentado transformar as práticas, né? Porque essa temática do paciente na clínica odontológica de ensino, seus direitos, nossos deveres, é uma temática bastante importante e problemática, né? Há muito tempo a gente alerta isso e parece que as mudanças são muito lentas. Então, é uma alegria estar aqui com vocês, espero que vocês me interrompam para fazer perguntas, ou agora que eu vou passar aqui para a tela dos slides, que vocês se manifestem por voz, se quiserem falar alguma coisa, ou tiver algum comentário no chat, porque eu vou estar olhando para os slides, tá? Então, eu queria começar falando um pouquinho, eu pensei assim, né, inicialmente, trazer para vocês algumas questões que me parecem centrais para pensar essa temática, e depois a gente abrir para conversa, para a gente poder debater, né, porque a troca é o mais importante de tudo no meu ponto de vista, né? Então, eu pensei em a gente estruturar esses minutos primeiros de conversa, falando um pouquinho, primeiro sobre o contexto, porque sempre que a gente quer
trabalhar um tema, ou pelo menos eu sempre faço isso, quando eu vou trabalhar um tema, sempre pela perspectiva da bioética, eu faço uma análise em 3 tempos. O primeiro tempo é o da análise dos fatos, né? Da realidade, do contexto, da história, do que é que a gente está tratando. O segundo é dos valores que estão implicados, quais são os valores que permeiam essa realidade ou esses fatos. E o terceiro, então, quais são nossos deveres em relação a isso. Geralmente, quando a gente vai pensar nos valores, a gente percebe que existem conflitos de valores, e aí os nossos deveres consistem exatamente a gente decidir agora como é que a gente faz para realizar todos esses valores que estão em conflito. Então, partindo um pouco dessa metodologia bioética de análise, né, eu pensei em trazer para vocês aqui um pouquinho da relação clínica. Ai, gente, que chato. Eu vou tirar vou tirar o interfone do gancho, tá? Porque eu já respondi que eu não podia atender. Já volto aqui, um minutinho. E isso dá trabalhar de home office, né? É cachorro que vem chamar, né? É interfone, a porta, enfim. Então, eu pensei a gente primeiro pensar um pouco sobre a relação clínica, né? Um pouco da história e mesmo do contexto atual da relação clínica profissional-paciente, falar um pouquinho, contextualizar um pouquinho a clínica odontológica de ensino, que ao mesmo tempo é uma escola e um serviço, e por isso ela tem peculiaridades, né, que em outros espaços de serviços a gente não encontra, para daí, então, a gente poder trazer à tona alguns dos problemas éticos que a gente presencia, que a gente observa na clínica odontológica de ensino, para no final a gente poder falar, então, dos direitos dos usuários, do paciente. E se a gente fala do direito de alguém, a gente está falando necessariamente nos deveres de outra pessoa, né? Porque sempre que alguém tem um direito, alguém tem um dever, tá? Então, pensei a gente abordar um pouquinho esse roteiro para podermos avançar depois no nosso debate. E aí, gente, assim, rapidinho, citar para vocês alguns textos que estão embasando as reflexões, as questões que eu estou trazendo aqui. O primeiro deles é esse aqui, a vulnerabilidade e o paciente da Clínica Odontológica de Ensino, que não é um artigo novo, ele é de 2005, né? E, na sequência, as mesmas autoras publicaram um segundo artigo, Os Problemas Éticos no Atendimento a Pacientes da Clínica Odontológica de Ensino, em 2007. E esses são 2 artigos que eu destaco como importantes, porque eles são os primeiros que aparecem discutindo essa temática das clínicas odontológicas de ensino. Nessa época que esses artigos foram publicados, eu estava fazendo a minha tese de doutorado, e essa temática fez parte dos dados que eu coletei, que eu observei, fez parte da minha discussão, né, da tese. Então, a gente também publicou um trabalho depois, que é Formação Ética Profissional, o paternalismo do vínculo professor-aluno na relação clínica. Um outro artigo também sobre a questão de raça, conflitos com paciente, cor, raça e concepções de estudantes de odontologia. Um outro artigo mais recente que também trabalha essas questões, chamado Educação Odontológica e a Exposição Indevida da Imagem de Pacientes nas Mídias Sociais, uma revisão da literatura. E mais recentemente agora, 2 artigos publicados na revista da Beno, Problemas Éticos no Cotidiano Docente em Odontologia, e a bioética do cuidado na clínica de ensino, aprendendo com pacientes. Então, esses textos só para mostrar alguns materiais, né, que podem nos jogar luzes aí sobre algumas dessas questões que a gente pensa em abordar, né, caso vocês tenham curiosidade ou queiram ler um pouco mais sobre o assunto, são algumas sugestões. Bom, pessoal, para falar, então, do que acontece numa clínica odontológica de ensino, e quais são os problemas que a gente mais frequentemente vivencia ali, né? E muito embora a gente esteja aqui numa turma de primeira fase, que ainda não entrou nessa clínica, né? E ainda não tem essa vivência, mas eu gosto muito, sabe, Cris, de trabalhar, Fábio, nesse momento com os alunos da primeira fase, porque eles têm muita curiosidade sobre tudo que a gente fale de odontologia, é um link, às vezes, mais diretamente com a odontologia do que outras disciplinas que são mais básicas, né? E eles, quando entram na clínica, eles entram muito antenados por essas discussões que a gente faz. A minha disciplina de bioética também é na primeira fase, e eu acho isso uma fortaleza, eu acho que é uma vantagem. Muito embora a nossa disciplina, ou pelo menos as reflexões que a gente faz na disciplina, elas precisem permear o curso como um todo, senão também não ajuda muita coisa, né? Mas eu acho bem legal quando está colocado assim, dessa forma, já no início. Mas então, gente, falar um pouquinho sobre a relação clínica, né? Não sei se vocês sabem, mas o termo profissão, a origem etimológica do termo, é de fácil, confession, profissio,
que significa profissão de fé, né? Mas o que isso tem a ver, né, com um cirurgião dentista? Então, profissão de fé por quê? Porque era confessar publicamente um compromisso com a sociedade, né? Qual que é o compromisso de um profissional de saúde? Em primeiro lugar é não fazer o dano, né? Primum non nocere, né? Uma expressão em latim muito conhecida desde sempre. Em primeiro lugar, não causar o mal. E em segundo lugar, tentar fazer o bem, sempre fazer o bem. Então, esse é um compromisso social que todo profissional de saúde assume, né? Na formatura lá tem o juramento de Hipócrates, né? Que a gente faz se comprometendo com esses valores, com esses princípios das profissões da saúde. E isso tudo tem uma história, né? Remonta a 2.500 anos atrás, quando as profissões clássicas, né, eram a medicina, o direito, a teologia. A gente até tem uma forma de entender isso, tá ali embaixo no slide, ó. Os médicos, né, eram, assim, os gerentes, os administradores, os cuidadores do corpo humano, então, de um microcosmos, né, o nosso cosmos individual. Os governantes e juízes, né, por isso a faculdade de direito ser uma das mais antigas também, eram os gestores desse mesocosmos, né, da república das cidades. E os líderes religiosos, né, daí a teologia também ser uma profissão clássica, eram os líderes religiosos. Então, o que acontece? Esses eram três profissionais, três tipos de profissionais que sempre tiveram uma grande autoridade social, sempre lidaram com muito poder social, né? Poder de dizer como devem ser as vidas, como elas devem ser vividas, o que a gente deve e o que não deve fazer, né? No âmbito físico, no âmbito moral, né? No âmbito social. Então, sempre foram profissões muito prescritivas, prescritoras, né? De comportamentos e tudo mais. E sempre foram profissões que lidaram com muito privilégio, né? Porque toda essa gestão do poder social tinha como contrapartida, né? Como um benefício, uma certa impunidade judicial e esse papel mesmo de autoridade moral, né? Então, isso que a gente ouve dizer, a medicina, ainda hoje, às vezes a gente ouve, né? Medicina é um sacerdócio. Isso remonta lá, 2.500 anos atrás, e toda essa história da relação profissional-paciente, tá? Vejam aqui nessa pintura bastante antiga, né? Um médico que era o profissional de saúde de então, inclinado sobre a cama, não era nem a cama, duas cadeiras ali, tem uma criança, né? Nessa posição de observação da onde vem a origem clínica, né? De estar debruçado sobre um paciente, sobre uma situação e poder fazer análise, né? Então, vejam, há muito tempo a medicina, como precursora de todos nós profissionais da saúde, né? Esses médicos eram considerados autoridades morais. Por que morais? Porque os textos clássicos já mencionavam, né? Que as enfermidades produzem dor e alteram o juízo. Vamos imaginar, durante todo o tempo da história, né, que nossos anestésicos e nossas drogas contra dor são super recentes. No tempo da história, elas são de ontem, né? Então, durante muito tempo, nada disso teve disponível e era uma situação bastante frequente do paciente ser realmente reduzido a uma situação de uma pessoa sem condições de decidir por si próprio, né? Então, os enfermos eram tratados não apenas como necessitados de ajuda física, mas também de ajuda moral, né? E é nessa configuração que vai surgindo a relação clínica, né? Como de uma pessoa menor de idade, menor de capacidade de compreensão, de tomada de decisão, que conta com a ajuda de uma outra pessoa que vai dizer o que é melhor para ela sobre o seu corpo. Nessa relação médico-paciente, né, então era o médico que deveria decidir pelo paciente. E aí isso a gente chama até hoje de paternalismo, né? Não só paternalismo médico, paternalismo dos profissionais de saúde. O que significa paternalismo? O sufixo ismo já demonstra que é algo negativo, né? Então, o que é ser paternalista? É tratar uma outra pessoa como um pai trata uma criança, tá? Ué, mas o pai trata uma criança geralmente bem, né? Pensando no seu bem. Mas, mesmo que seja pelo seu bem, sem considerar a sua opinião, os seus desejos, as suas escolhas, né? Então, ter uma atitude paternalista, seja como professor, seja como profissional da saúde, é a gente tratar o outro decidindo por ele, independentemente do que ele pense, tá? É negar esse direito que ele tem pela sua autonomia, de ser ouvido, de decidir junto ou de decidir por si próprio. Então, essa configuração de uma relação clínica paternalista, ela perdura até os dias de hoje, né? A gente tem aqui, para explicar um pouquinho melhor essa configuração,
a gente sempre tem uma relação profissional-paciente, uma relação clínica, ela sempre está colocada no contexto de uma sociedade, né? Muitas vezes a gente pensa que na relação clínica a gente tem dois entes, o profissional e o paciente, mas nunca é assim. Essa relação sempre se dá numa determinada sociedade, numa época, né? Como é que essa sociedade se manifesta? Pela família do paciente, pela sociedade que fornece aquele serviço de saúde, se é o Sistema Único de Saúde, né? Por exemplo, é o financiamento, é o que às vezes um paciente recebe que não tem para o outro, as questões de justiça, né? É o próprio as próprias leis, a própria vigilância sanitária. Então, tudo isso se expressa aqui nesse terceiro ente da relação clínica e a sociedade. Então, tradicionalmente, esse modelo de relação clínica, ele foi vertical, ele era autoritário, né? O profissional como mais importante, ou hierarquicamente superior ao paciente, dizendo o que ele deveria fazer. Né? E aqui tem esse X vermelho, porque nós precisamos mudar isso aqui, que não deixou de estar ainda, né, em foco, e caminhar para uma outra relação clínica, que seja uma relação horizontalizada, né? Em que profissional e paciente, cada um aporta a essa relação os seus conhecimentos, os seus valores, né, a sua autonomia, aportam diferentes princípios, e onde tudo isso precisa ser levado em consideração, né? E aí, essa transição desse modelo mais verticalizado para um modelo horizontalizado, ele tem sido gradual, sobretudo a partir dos anos 60 em diante, quando a bioética começa a se fazer presente, nos anos 70, depois no Brasil, mais por volta dos anos 90, né? Então, transformar essa relação vertical numa relação horizontal é um grande desafio que a gente tem pela frente, né? E que estamos nesse processo. Tudo bem até aí? Vim dar uma espiadinha aqui na sala para ver se eu não perdi nada. Volto lá, então, para os slides. Bom, esse é o contexto. Não sei se as professoras já tinham discutido essa questão, né, na disciplina. E aí, na clínica odontológica de ensino, a gente tem uma situação muito peculiar e muito problemática que está relacionada a essa balança aí, né? As nossas clínicas de odontologia de ensino, elas são escola, né? Onde o foco de toda a escola é o ensino-aprendizado dos seus estudantes, mas elas também são um serviço de saúde. Elas também prestam serviço de saúde. Elas não são mais escola ou mais serviço de saúde, elas são as duas coisas. Eu coloco, assim, a ideia dessa balança porque eu já tive essa discussão com os meus colegas um monte de vezes. Eles costumam achar, né, os meus professores e agora meus colegas de trabalho costumam me falar com todas as palavras, não, em primeiro lugar, nós somos uma escola, né? A gente produz cuidado em saúde aqui, mas porque a gente está querendo produzir conhecimento, querendo que nossos alunos treinem. Só existe cuidado aqui porque existe esse espaço de aprendizado, né? E eu rebato dizendo, não, só é uma escola porque é serviço de saúde, né? E só é um serviço de saúde dentro dessa faculdade, dentro desse curso, porque é uma escola. Então, não tem essa coisa de priorizar uma outra. Eu vejo um problema ético bastante importante quando se insiste na ideia de que a nossa prioridade é a escola. Porque quando a gente faz isso, a gente legitima o olhar para o paciente como um objeto de aprendizado, né? Isso a gente vai discutir mais à frente um pouquinho, né? Um paciente nunca pode ser um objeto de aprendizado, ele sempre é um sujeito. É um sujeito que participa do aprendizado de outros sujeitos, né? E só vai aprender aquele aluno que está ali graças a esse paciente que vai receber um cuidado em saúde. Então, nesse equilíbrio, né, entre as clínicas odontológicas de ensino serem escola e serem serviços de saúde, minha opinião é que a gente deve defender muito por esse entendimento que é igualmente as duas coisas. Claro que eu estou pensando aqui numa universidade federal, como é em que eu trabalho, como é a que vocês estão. Quando a gente vai pensar na quantidade enorme de escolas privadas que a gente tem por aí de odontologia, que também tem suas clínicas de ensino, é um pouquinho mais complicado da gente fazer essa conversa ainda, né? Porque são clínicas que não estão vinculadas ao Sistema Único de Saúde como as nossas têm que estar. Lembrando que nem sempre as nossas estiveram, né? Esse vínculo com o Sistema Único de Saúde, ele de fato sempre deveria ter existido, mas ele é mais recente, né? Essa formalização desse processo, a regulação, a entrada dos pacientes, né? Juntamente pactuadas com a Secretaria Municipal de Saúde, por exemplo, com financiamento. Isso não é uma discussão tão antiga assim, é mais recente. Então, ali talvez fica mais fácil a gente perceber esse equilíbrio que tem
na clínica odontológica, que é uma escola e que é um serviço de saúde. Quando eu fiz a minha tese de doutorado e coletei dados em uma universidade privada, essa questão do mercado, ela influenciava muito, tanto na relação professor-aluno, né, pelo serviço que estaria se vendendo, né, o professor como um empregado do estudante, assim como também do paciente que recebe a bênção de ser atendido naquela clínica, né, como se fosse um favor e como se o paciente não estivesse também prestando um favor em permitir ser atendido por estudantes, por aprendizes de odontologia, né? Então, esse é um segundo elemento, para além da relação clínica, que tem toda essa marca histórica, esse é um segundo elemento, a gente entender que o relacionamento que acontece numa clínica odontológica de ensino, ele é diferente daquele que acontece nos consultórios privados, daquele que acontece nos consultórios dos serviços públicos de saúde. Ele tem características diferentes. Muito bem. Dado isso, né, dado esses dois contextos, acho que a gente pode passar para comentar alguns dos problemas éticos que a gente vê com maior frequência nessas clínicas odontológicas de ensino. E aí eu vou usar as falas de alguns colegas meus, porque essa foi uma pesquisa realizada na Universidade Federal de Santa Catarina, daquele primeiro artigo do segundo artigo que eu apresentei para vocês, da Evelise Ribeiro Gonçalves, da professora Marta Verde, que elas entrevistaram 12 professores de odontologia da clínica odontológica nossa de ensino, e elas observaram questões muito interessantes e muito conflituosas. E esse artigo e essa publicação causou uma rebordosa aqui dentro do curso. Os professores ficaram bastante chateados com as questões que foram discutidas, mas até hoje eu acho que ele traz verdades e fatos que por muito tempo foram deixados ali na invisibilidade e que precisavam ser discutidos, né? Então, eu estou trazendo algumas falas deles, porque eu acho que a partir dessas falas, os colegas professores conseguem reconhecer algumas situações bastante comuns, né? Os alunos ainda não entraram na clínica, mas acho que conseguem também compreender um pouco dos conflitos que aparecem. Então, a primeira questão que gera bastante conflito é o acesso de pacientes às clínicas odontológicas de ensino, mas não de qualquer paciente, mas especialmente de pacientes vulnerados. Não sei se vocês sabem a distinção, né, pessoal que está entrando no curso agora, entre vulnerável e vulnerável, né? Tem um professor bioeticista chamado Fermin Sheehan, que fala bastante sobre esse conceito. Vulneráveis, todos nós seres humanos somos, né? Olha aí a Covid-19 para nos mostrar, né? Todos estivemos totalmente vulneráveis quando ela chegou, né? Agora já temos vacina, temos outras situações, né? Logo a gente percebeu também que alguns grupos, né? Pessoas com sobrepeso, pessoas da terceira idade, eram pessoas com maior vulnerabilidade, né? Mas o uso do termo vulnerado, ele se refere a uma situação dada pelas condições de vida que são construídas pela sociedade em que a gente vive. Então, essas pessoas vulneradas são aquelas que, além de serem vulneráveis, como qualquer um de nós, né, que tem risco de morrer amanhã, né, ou de contrair algum problema que nos atinge igualmente todos, são pessoas que têm mais chance de terem problemas ou de sofrerem das mazelas do mundo do jeito que ele está construído e que a gente vive, né? Bom, os pacientes que acessam as nossas clínicas odontológicas de ensino, em sua grande maioria, são pacientes vulnerados. E isso carrega, né, um monte de brechas, de deixas para que problemas éticos aconteçam. Então, olhem, por exemplo, algumas das falas, né, de professores. As razões pelas quais os pacientes acessam as clínicas odontológicas de ensino são, na sua maioria, socioeconômicas, porque o atendimento é de graça, né? Essa concepção do atendimento de graça que é complicado, porque essas clínicas são financiadas com dinheiro público. E se o dinheiro é público, ela não é de graça, ela foi financiada. Nós já pagamos com os impostos que recolhemos, né? Não só com o imposto de renda, que quem trabalha paga, mas em cima de todos os objetos que a gente compra, dos serviços que a gente consome, nós pagamos impostos. E tudo isso vai para aquele bolo da Receita Federal, e isso volta, né? Então, não existe serviço de graça. É aparentemente de graça, mas não é. Um serviço que já está pré-pago, né? E que é público, que é de todos, né? Então, o professor sabe disso, né? E fala sobre isso, né? As razões, geralmente, pelas quais os pacientes procuram essas clínicas é porque esse atendimento, ele, assim como é no SUS, ele não pode ser cobrado. E aí a gente tem um outro problema, não sei como é essa questão aí com vocês,
mas durante muito tempo, né? Ainda hoje isso é uma questão. Os pacientes, para fazerem próteses, precisam pagar as taxas do laboratório, porque a universidade não tem um laboratório e um financiamento próprio para fazer isso. E aí a gente tem um conflito, de novo, com o sistema único de saúde, em que o paciente não pode ser cobrado. Né? Outra fala ali, esses nomes de cidade que estão entre parênteses, são codinomes, né, dos participantes de pesquisa, que a gente precisa manter o sigilo, né, o anonimato da identidade dessas pessoas. Então, outro colega disse, é complicado. Primeiro, o paciente tem que entrar em uma competição para poder conseguir uma vaga na clínica. Houve uma época em que existia um comércio, as pessoas vinham para cá de madrugada, né, entravam na fila, conseguiam a vaga e depois vendiam para a comunidade. Outro professor diz, muitas vezes alguns pacientes nos veem encaminhados por outros colegas de dentro da faculdade que nos pedem ajuda para atender esse ou aquele paciente, um parente, um amigo. Então, isso tudo me faz lembrar de quando eu era estudante do curso de odontologia, o livro era enorme, uma lista, tudo à mão naquela época, a gente não tinha computador para nada disso, né? Era uma lista enorme de anos de duração, pessoas que nunca chegavam a ser atendidas, nunca chegavam a ser chamadas para serem atendidas, né? E tudo isso foi se ajeitando melhor com a interlocução com o SUS, com a articulação, né? As unidades de saúde como porta de entrada, então tudo isso foi uma realidade que vem sendo trabalhada, não está de todo, pelo menos aqui ainda resolvido, mas está melhor do que era. Mas essas são questões que certamente ainda são importantes em vários cursos, né? Ó, tem um aluno que tem um paciente que não compareceu. Aí a gente preenche a vaga. Muitos desses pacientes estão esperando e aceitam serem presenteados pela chance de entrar no processo. Por isso eu quis deixar as palavras, né, as frases faladas, porque são muito significativas, né? A ideia de que é de graça, de que é um favor, de que é um presente ser atendido no curso, né? Sempre tem paciente reserva, mas ele é avisado por telefone que ele pode não ser atendido. Então, como ele foi avisado, vou complementar a frase aqui, tá? Como ele foi avisado, né, de que ele não tinha garantia de ser atendido, se der meio-dia e terminar o atendimento da clínica e não tiver sido atendido, ele vai embora, ele não pode reclamar. Né? Quais são os pacientes que aceitam esse tipo de coisa? Será que são os pacientes que têm escolha, que têm alternativa? Ou será que nós estamos usando dessa situação de vulnerabilidade, né, de vulneração, na verdade, social, para organizar o nosso serviço? Será que não existem alternativas mais apropriadas, né? Sempre se pede mais pacientes, tá? Às vezes não dá para atender, aí eles voltam na semana que vem. Eles ficam chateados, mas normalmente são pessoas humildes que estão acostumados com esse tipo de coisa. Então, como eles estão acostumados, a gente vai deixando, né? Vai deixando que seja assim, a gente vai deixando que está na hora de atender o próximo paciente, mas o primeiro não terminou, o aluno está esperando o professor para vir atender, e o paciente fica lá com atrasos de meia hora, 1 hora, 2 horas de atraso, né? Essas situações são encaradas com bastante normalidade, elas são bastante banalizadas, né? Será que nós aceitaríamos isso se nós estivéssemos, né, num consultório? Quando vocês já foram em algum consultório médico e ficaram na sala de espera enquanto um representante da indústria farmacêutica entrou para conversar com o profissional que vai atender vocês? Né? Eu acho revoltante. Todas as vezes que isso aconteceu comigo, eu troquei de profissional. Eu podia trocar de profissional, nem sempre as pessoas podem, né? Então, acho que são essas algumas das questões relacionadas ao acesso que geram problemas e que nós precisamos pensar sobre elas. Outros problemas éticos estão bastante relacionados às questões sobre as informações dos pacientes, o registro dessas informações nos seus prontuários, as questões relacionadas também à comunicação na relação clínica, comunicação entre o paciente e o estudante, entre o paciente e o professor, né? E o consentimento, né? O consentimento que eu acho que acaba, quando a gente fala de direitos dos pacientes nas clínicas, o consentimento acaba ocupando um papel bastante central, né? Mas tem várias questões relacionadas a isso. Então, uma primeira é a questão do termo de autorização para tratamento. Eu não sei como está essa situação na URGS, mas me lembro muito bem que quando eu entrei no curso de odontologia em 94 na UFSC, eu me lembro muito bem do prontuário odontológico de papel, né? Ainda hoje ele é de papel, a gente ainda não tem computadores, nossos prontuários ainda não estão informatizados, né?
Então, eu lembro bem que na primeira folha tinha um termo que o paciente precisava assinar, porque não assinando ele não poderia ser atendido na UFSC. E isso se chamava de autorização, termo de autorização. O que dizia esse termo de autorização? Que ao assinar esse papel, ele estava ciente de que ele seria atendido por estudantes, que os estudantes iriam sempre propor a melhor alternativa possível de trabalho para o que ele precisasse, e, portanto, que ele concordava, né? E o paciente sabia, logicamente, que se ele não assinasse, ele não teria acesso. Bom, juridicamente falando, esse documento não tem valor nenhum, né? Porque um documento jurídico ele só tem valor, um contrato só tem valor, quando ele vai estabelecer uma relação, um contrato entre duas partes e que essas duas partes estejam respeitadas, né? Então, essa já era uma entrada bastante desrespeitosa para o paciente na clínica, né? Mesmo sem saber qual era a proposta de tratamento, quais eram as alternativas, ele já tinha que antecipadamente aceitar. Mais do que isso, ele também precisava aceitar participar das pesquisas que ele fosse convidado e aceitar fazer fotografias, né? Para serem usadas no ensino-aprendizado, em congressos, em sala de aula e tudo mais. Bom, nada disso serve, né, gente? Nada disso está ok, não pode ser dessa forma, né? A gente sabe que todo tipo de autorização precisa ser expresso para aquilo que se está solicitando, né? Que termo de autorização para tratamento é uma coisa, termo de autorização para participar de pesquisa é outra, né? Aliás, desde 1996, isso está muito bem colocado pela Resolução 196, 466, termo de autorização para participar de pesquisa é completamente diferente, né? E os termos de autorização para uso de imagens, né? Que é uma outra questão bastante conflituosa. Olha aqui que esses professores aqui falaram, né? Eu acho que não é pedido o consentimento da pessoa. Acha um caso interessante, alguém pega a máquina, bate a foto e pronto. Ou outro professor diz, as pessoas se sentem honradas de se submeter à documentação fotográfica. As pessoas se sentem gratificadas de estarem recebendo tratamento. E a documentação fotográfica é quase um atestado de qualidade daquilo que está sendo realizado. Eu não sei se vocês aí, professores, já colocaram na boca aqueles abridores que se usa para fazer fotografia, mas já me pediram para fazer isso, extremamente desconfortável, né? Eles afastam, viu, para os alunos que não conhecem ainda, eles afastam bastante os lábios e a bochecha, e a gente pode fazer uma fotografia mostrando bem a parte interna da boca, né? Mas é super desconfortável, né? E eu, com frequência, vejo nossos alunos usando esse recurso para fazer procedimentos que duram 1 hora e meia, 2 horas, porque afasta melhor os tecidos. Os tecidos eles conseguem ver melhor, facilita o procedimento. Mas e para o paciente, né? Então, eu sempre pergunto, olha, você já ouviu falar de conflitos de interesse, né? Você sabe que são conflitos de interesse? Esse é um bom exemplo, né? A gente está oferecendo para o paciente o que é melhor para o paciente e o que é melhor para a gente. E aí a questão da fotografia entra muito nisso, né? Porque a gente precisa produzir material, ok, a gente sabe disso, né? Mas será que esse paciente ele tem liberdade real para dizer que ele não quer, que ele não aceita? Né? Será? No artigo que a professora Cris e a professora Fábio publicaram com uma aluna de graduação agora, bem recentemente esse ano, é feita essa discussão, né? O quanto de autonomia o nosso paciente tem para falar? Será que ele não se sente constrangido? Será que ele realmente consegue, nessa relação clínica, com a qualidade da informação, né, e com a comunicação que a gente tem, ele consegue realmente se expressar, né? Ou existe uma situação aí hierárquica de quem sabe mais e quem sabe menos, né? De um se sujeitando ao outro, e isso gera constrangimentos, e não há uma real possibilidade desse consentimento ser tão legítimo quanto a gente supõe. Então, essas questões aí são todas de autorização, são todas bastante significativas. E é difícil da gente mudar, né? Porque a gente tem que trabalhar com todos os professores que compõem o curso, e aí é complicado. Uma outra questão bastante pertinente tem a ver com a própria... Isso que é uma obrigação, né, para qualquer profissional da saúde, está no nosso código de ética odontológica e tudo mais. Sempre que nós temos mais que uma possibilidade de tratamento, nós temos o dever de orientar, de dizer para o nosso paciente quais são as alternativas de tratamento que ele tem, né? E ajudá-lo a escolher, mostrando todos os prós e contras e benefícios e riscos de todos os tratamentos. E a decisão de qual vai ser feita compete ao paciente, né? Que é uma pessoa adulta,
Estamos falando, né, gente, de um caso aqui de uma pessoa adulta, cognitivamente ok, não estamos falando de casos específicos, né, ou de uma criança que vai precisar da ajuda de um pai, ou de um adulto com alguma limitação cognitiva, estamos falando do usual, né? Então, é nossa obrigação fornecer essas alternativas de tratamento, né, e ajudar o paciente a tomar uma decisão. Mas será que, de fato, nas clínicas odontológicas, então, nossos pacientes têm essa autonomia, né? Um professor dizia, na teoria ele tem, mas isso aí é muito difícil de fazer, o paciente praticamente não fala nada, porque ele já estava esperando muito tempo para ser atendido. Então, imagina se ele começar a fazer certos questionamentos que seriam normais, né? Ele pensa que naturalmente vai perder a vaga. Então, os próprios professores se dão conta disso. Outro problema, então, conflito de interesses, como eu comentava antes, e esse, para mim, é um dos principais, né? O que é o conflito de interesses, né? O conceito de conflito de interesses é quando você tem um compromisso que é público, que é reconhecido por todo mundo, no caso de um profissional de saúde, o compromisso nosso é com o bem-estar do paciente, é com a saúde, com o seu interesse em primeiro lugar, né? Mas se além de eu prezar pelo bem do paciente, eu tiver um outro interesse que me beneficia enquanto profissional de saúde, e se eu priorizar esse meu benefício em detrimento do benefício do paciente, eu estou numa situação de conflito de interesses. Porque todo paciente que nos procura entendendo que, enquanto profissionais de saúde, o que a gente vai prescrever, recomendar, aconselhar, a gente vai fazer isso porque é melhor para o paciente. Né? Ele não vai considerar que a gente está fazendo isso porque a gente vai ganhar uma amostra grátis de uma empresa, ou um benefício aqui, ou um benefício lá, ou porque esse procedimento que eu estou propondo, ele vai financeiramente ser melhor para mim do que outras alternativas. Né? E essas situações de conflito de interesses são bastante frequentes. É quando o paciente, que sempre é um sujeito, é transformado em um objeto de ensino. Então, o professor fala, eu não sei se ele tem esse direito, eu acho que não, porque ele assina lá consentindo o termo de autorização, né? A partir do momento em que ele entrou numa universidade, ele já está sabendo que esse é o preço que ele vai pagar, esse desconforto da fotografia, de ele ser objeto de ensino, né? Com todas as palavras, ele ser objeto de ensino. Então, nós temos colegas, né, que consideram que é normal isso. Nós não consideramos, né? Kant já dizia lá no século XVIII, né, todo ser humano é um fim em si mesmo. Nós não somos objetos, as pessoas não são objetos. Para nós, todos são um fim em si mesmo. Então, a gente não pode tratar isso, é desrespeitar um princípio, o princípio da dignidade humana, né, que é super importante, internacionalmente reconhecido, está na Declaração de Direitos Humanos, inquestionável, né? Então, sempre que nós estamos pensando em fazer o bem para o paciente, mas em primeiro lugar colocando a clínica, colocando o aprendizado do nosso aluno, nós podemos estar correndo nesse risco de estar objetificando o nosso paciente. E isso é um problema bastante importante. E ainda, com relação a informações, comunicação e consentimento, a questão do sigilo da confidencialidade. Né? Trabalhamos em clínicas de ensino que, em sua maioria, são divididas por baias, né? Aliás, a pandemia agora nos deixou todos de cabelo em pé, porque como é que a gente vai fazer com essa contaminação cruzada, né? Então, são divididos por boxes. Então, a possibilidade de sigilo, né, de privacidade para consulta clínica, para anamnese, para escuta, para o acolhimento desse paciente, ele é complicado numa situação como essa de clínica escola, ele deve acontecer, mas ele já está numa situação complicada, né? Isso tem a ver com os nossos prontuários, não sei na URGS, mas na UFSC, que é muito frequente, sempre foi muito frequente o extravio de prontuários colocados em cima de bancada, longe das mãos do estudante que está atendendo o paciente, prontuários que podem passar pelas mãos de vários estudantes, de vários professores, quando isso é um erro, inclusive um erro deontológico, né? Porque só os profissionais que são responsáveis pelo atendimento daquele paciente podem acessar o seu prontuário e as informações que são pertinentes que ele acesse, não o prontuário como um todo. Então, a gente tem essas questões de prontuário, que especialmente com pacientes portadores de HIV, a gente já percebeu muito estigma, muito preconceito, e
E a questão do prontuário sempre é muito colocada nesse sentido, né? Do quanto o paciente também pode deixar de nos colocar situações importantes porque ele não está num ambiente de privacidade, né? Então, essas são questões que também geram bastante conflitos nas clínicas odontológicas de ensino. Certo, gente? Voltando, então, para escola versus serviços de saúde, mais algumas falas só para ilustrar um pouquinho mais esse conflito da balança, né, que eu falava antes. O professor diz, se ele não quiser fazer, né, se ele não quiser fazer a foto, o procedimento, paciência, a gente tem que respeitar. Por outro lado, o aluno tem que ter uma certa produção dentro da disciplina. E ele pode ser penalizado pela recusa do paciente. Né? E outro professor diz, a nossa disciplina, nós temos muito cuidado em não exigir dos nossos alunos produção mínima, porque às vezes o aluno trabalha muito, e pode ser que ele chegue no final do semestre e não tenha produzido exatamente o número de certo de procedimentos que a gente eventualmente considera ideal, e a gente atribua a ele uma nota inferior a de um indivíduo, de um aluno, que tenha feito desnecessariamente o dobro. Né? Essa é uma outra questão super complicada, né? A questão de trabalhar com produção mínima. E eu entendo completamente, né, qual é o drama dos nossos colegas, porque você, ao mesmo tempo, é professor, você precisa fornecer situações, oportunidades de aprendizagem em que o aluno aprenda a diversidade de procedimentos, de tratamentos que são necessários, né? Mas quando a gente trabalha com uma ideia de produção mínima, o nosso foco é a produção, é a geração de procedimentos, e não mais a geração do cuidado. Né? E esse modelo de produção de procedimentos é um modelo tradicional da odontologia que a gente já sabe que não é resolutivo, né? É um paradigma aí que a gente tem que deixar para trás. Né? Mas essa é uma questão ainda muito, muito pertinente, ainda defendida por muitos professores com quem eu trabalho, como tem que ter, sim, produção mínima. Né? E isso gera problemas do tipo, se o paciente não tem mais o procedimento que eu, estudante dessa fase, preciso fazer, eu não atendo ele mais. E esse paciente fica com seu tratamento pela metade. Então, nós temos alunos que, às vezes, esquecem, né, o telefone e o paciente fica lá à deriva, sem saber o que aconteceu. Ele liga meses depois, nunca mais me chamaram, tal. Então, como é que a gente vai trabalhar com isso? É claro que a situação é complicada, mas isso demanda uma gestão adequada dos professores, né, que são os responsáveis por essa situação, uma gestão tanto das demandas de aprendizado dos estudantes, quanto a gestão da demanda dos procedimentos que os pacientes precisam, da produção de cuidado que eles precisam para que esse tipo de conflito não aconteça. Né? Porque se ele acontece num ambiente em que a maior parte das pessoas pensam que, antes de qualquer coisa, ali é uma escola, então a gente vai entender por que tantos pacientes ficam de lado com seus tratamentos incompletos. Né? Então, é sim pensar nas demandas de aprendizado que nossos alunos têm, que são importantes, mas é compatibilizar essa demanda com as demandas dos usuários. Né? E fazer uma gestão entre essas demandas, entre os diferentes estudantes, as diferentes clínicas, para que o cuidado possa ser continuado, né? E que, em complexidade crescente, nossos estudantes possam aprender tudo aquilo que é preciso. E aí eu vejo que é um problema mesmo de gestão docente da clínica de ensino fazer com que isso aconteça. Então, esse é um problema, talvez um dos mais centrais com os quais a gente lida. Né? E do ponto de vista do professor, né, é muito comum a gente, os professores admitem que essas questões são importantes, mas na prática eles vão dizer que tem coisa mais importante para ser falada na graduação, né? Então, por exemplo, aqui o professor com o codinome de Copenhagen diz, eu acho que uma aula específica para toda a turma desse tipo de abordagem até seria interessante, né? Mas acontece que nós não temos tempo. Mas também isso não é um conteúdo de graduação, é um conteúdo de pós-graduação. Na graduação existem outros conteúdos que são inadiáveis. E ainda diz, a parte básica é a conscientização do professor, daqueles que não tiveram oportunidade. Nas especializações, a gente procura, às vezes, assistir a disciplina de bioética com os alunos e tal. Isso já me deu uma visão diferente das coisas. Mas eu vejo que, às vezes, quase sempre, a gente carrega lá dentro umas teimosias difíceis de trocar, né? Então, existe esse reconhecimento, muito difícil a gente falar sobre isso para professores, os professores dizerem, né, que não concordam, que não tem nada a ver. O difícil é se sentir corresponsável por tudo isso e, na sua prática, na sua disciplina, começar a fazer uma diferença, né?
Porque a dimensão ética, eu falo sempre isso, a dimensão ética da educação, da formação profissional, ela é indissociável de tudo que a gente faz, né? A todo momento, tudo que a gente faz tem uma dimensão que é política, porque a gente se influencia, a gente influencia uns aos outros, com o que a gente fala, como a gente age. Tem uma dimensão estética, no sentido de que é um momento de criação pessoal, né? Nós, enquanto estudantes, fazendo um curso de odontologia, estamos nos formando, estamos nos construindo. Nós, enquanto professores, estamos forjando a nossa identidade também através do nosso processo. Então, esse sempre é um processo permanente de construção pessoal. É sempre um processo permanente de interação política entre as pessoas. E é sempre um processo permanente de ética, porque tudo que a gente faz, o que a gente não faz, que a gente deixa de fazer, tem valores que estão sendo realizados ou que não estão sendo realizados. Tem problemas éticos que estão acontecendo e que a gente olha de frente, pensa sobre eles, delibera e toma atitudes, ou que a gente faz de conta que não está aí. E então, a ética da formação profissional, ela não acontece numa disciplina de bioética, numa disciplina de deontologia, ela acontece ao longo de todo o curso. Ela acontece dentro e fora da sala de aula, né? Nas clínicas odontológicas de ensino, nos corredores, nas festas, nas ligas acadêmicas, no trote universitário, ela acontece em todos os espaços, né? Em que pessoas que estão juntas por questão de um mesmo grupo, de um mesmo momento, estão em contato por isso, né? Então, essa dimensão ética, ela é indissociável de todo o nosso fazer, e os professores precisam assumir essas questões como sua corresponsabilidade, né? Porque não tem nada, não tem milagre que uma disciplina de bioética, por melhor que seja a professora Cristina, a professora Fabiana, a professora Raiz, não tem nada que a gente possa fazer se não é um compromisso assumido por todo o corpo docente, né? Por todos os professores da clínica. Então, é muito legal saber que tem professores que são da clínica que estão aqui assistindo, porque essas conversas, elas precisam permear, elas precisam transpassar o curso, ganhar outros âmbitos, né? E uma possibilidade que a gente vê isso, além de aulas, de palestras compartilhadas, é fazer pesquisas juntos, é fazer publicações juntos, né? Estar trabalhando em outros âmbitos onde a gente vai aos pouquinhos compartilhando essas questões que às vezes a gente que é da área acaba estudando, se aprofundando um pouco mais. Finalizando, tá, gente? Para a gente já poder abrir aqui para conversar, né? Então, aqui uma última consideração, né, de um outro artigo que a gente publicou, que a gente fala um pouco sobre a questão do paternalismo, do vínculo professor-aluno na relação clínica. O que a gente quer chamar atenção aqui, né, nessa fala? Isso é um aprendizado lá da minha tese, de que eu observei, na minha tese eu fiz entrevistas com docentes, eu fiz grupos focais com estudantes, e eu fiz observações. Eu fiz muitas observações em sala de aula, observações em clínicas, né? E eu coletava todos os dados, depois colocava, triangulava aquilo tudo e fazia uma análise. E me chamava muita atenção de que a relação entre os estudantes e os professores em sala de aula, algumas vezes reproduz, algumas vezes com bastante frequência, reproduz uma situação em que a gente tem com crianças ou que a gente tem com filhos em casa, né? O que até certo ponto dá para compreender, porque nossos alunos, quando entram nos cursos, têm por volta dos seus 20 anos, né? E embora muitas vezes a gente considere que aos 20 nós já somos adultos há muito tempo, né? Se a gente vai estudar um pouquinho de psicologia, de pedagogia, a gente vai entender que não, a gente está saindo da pré-adolescência, está entrando na fase adulta mais para frente. E mais, a gente vai entendendo que esse processo, que é um processo de desenvolvimento moral, ou de construção da nossa personalidade moral, ao mesmo tempo um processo de criação de uma identidade própria, ele é um processo permanente, que ele não se acaba numa determinada idade. Nós vamos nos construindo e nos desenvolvendo moralmente ao longo da vida. E aí, o que eu observei é que em sala de aula, muitos comportamentos de professores que lidavam com alunos como se não fossem autônomos, ou melhor, porque não eram autônomos de todo ainda, mas não fomentando a autonomia desses alunos, mantinham uma relação professor-estudante como uma relação paternalista. E aí, nessa relação hierárquica professor-estudante, isso acontece. E quando o estudante ele entra na clínica odontológica de ensino, a tendência dele é reproduzir essa mesma relação paternalista com aquele que está sentado na sua cadeira, né? Porque ele sente naquele momento que ele sabe mais ou que é mais importante. Aquela imagem que a gente mostrou de uma relação vertical e que a gente precisa mudar para uma relação horizontal, né? Então, esse modelo de relação paternalista da sala de aula, ele precisa ser substituído por uma educação, né,
em que a gente favoreça o desenvolvimento moral dos nossos alunos e o processo de construção da autonomia. E a gente não vai fazer isso ensinando conteúdo e treinando habilidade, né? A gente precisa também valorizar as atitudes, valorizar de verdade, né? Não é aquele ponto 1 para pontualidade, para responsabilidade, é valorizar mesmo as atitudes, porque é por meio delas que essa formação humanista, que esse comprometimento com o paciente vai acontecer. Tá? Aqui, um exemplo de algumas atividades, aqui, ó, o grupo de professores de bioética defende a privacidade de pacientes odontológicos nas redes sociais, né? E aqui, uma foto para mostrar para vocês uma campanha que a gente começou esse ano no nosso curso, em função de um fato ocorrido muito sério. Um estudante nosso, em junho, publicou no Instagram dele, pessoal, mas que ele bota lá o nome dele, e embaixo diz UFSC. Ele não diz se ele é estudante, se ele é egresso, se ele é professor, não se sabe o que ele é da UFSC, mas consta UFSC. E ele publicou um vídeo, gente, que correu o Brasil, talvez vocês tenham visto, ele atendendo uma pessoa num domingo, fazendo extração de todos os dentes, com uma série de problemas acontecendo no vídeo, de todo tipo, né? E a UFSC foi assunto, né? Eu sei porque a gente está em vários grupos de professores Brasil afora, e eu sei que a UFSC foi assunto durante bastantes dias em função disso, e eu fiquei horrorizada, e no grupo de professores da minha faculdade, então começou uma discussão muito importante. E nessa discussão, metade dos professores tinham a seguinte fala: nós ensinamos o que era certo. Se ele não está fazendo o que é certo, o problema dele, a responsabilidade dele. Metade dos professores opinava dessa forma. E a outra metade, na qual eu me inscrevo, opinavam: se ele é fruto da UFSC, nós somos corresponsáveis pelo que está acontecendo. E alguma coisa a gente tem que fazer. A gente tem que assumir essa corresponsabilidade para que, no mínimo, isso seja minimizado, ou a gente tentar fazer com que não aconteça mais. E aí, a professora de deontologia e eu, que sou professora de bioética, nos juntamos e começamos a fazer essa campanha, que é do curso de odontologia, mas que a intenção é que a gente possa compartilhar com todo mundo que tiver interesse, que nem está voltada só para odonto, a gente está falando, usando um personagem que é o Nick, chama de Nick porque são as iniciais de nossa e imagem, né? E cuidado, nossa imagem é o cuidado, é o nome da campanha, para a gente poder ilustrar um pouco quais são as preocupações que a gente precisa ter quando a gente vai expor fotos de pacientes nas redes sociais, porque essa tem sido uma prática cada vez mais comum, né? E a gente tem visto absurdos muito graves, erros muito sérios, mesmo tendo resolução de CFO, tendo código de ética, a gente continua. Tudo bem que também o CFO ele tem complicado, porque ele também tem publicado normativas que são dúbias, que também isso é feito de propósito para abrir algumas brechas, né? Então, a gente tem, por meio dessa campanha, tentado orientar não só nos estudantes, mas, sobretudo, nossos professores, porque eles também têm seus perfis e ali também tem problemas, né? E aí, um professor, quando está falando, nunca é só uma pessoa, ele é sempre um professor, ele sempre é um modelo, e esses mau exemplos, eles nos complicam bastante, né? Então, a gente não está fazendo uma campanha para fiscalizar ninguém, a gente nem entra no Instagram dessas pessoas, não é essa a intenção, né? Que alguns ficaram com esse medo, mas é tentando problematizar algumas questões, trazer alguns conceitos, a gente sugere filmes que falem sobre essas temáticas, artigos científicos, a gente responde perguntas, e agora, no momento, a gente tem aí 460 quase seguidores, mas a intenção é que a gente possa fomentar essas questões, essa reflexão sobre essa temática toda, especialmente relacionada à exposição da imagem de pacientes nas mídias sociais, né? Porque geralmente isso é feito como forma de propaganda do serviço profissional, né? É o antes e depois, é o marketing, e aí isso leva a aviltamento da profissão, né? Concorrência desleal, né? O compromisso que o profissional acaba assumindo com o paciente de resultado, de conseguir um resultado, né? Então, tem uma série de questões aí que a gente está por meio dessa campanha. Se vocês quiserem dar uma olhadinha, quem tiver perfil, pode ser interessante, né? Nos ajudar a divulgar também. Então, esses são alguns dos movimentos, né? Além de pesquisar esse tipo de assunto, trabalhar junto com professores de bioética, fazer campanha, né? Em que nós trabalhamos com todos esses problemas aí que aparecem. E aí, gente, o que eu dizia antes, né? Vamos chegar na terceira parte, né? A gente já falou um pouquinho dos fatos, né? Falamos agora um pouquinho de quais são os valores que ficam comprometidos, né? A autonomia do paciente,
a sua privacidade, a sua possibilidade real de ser ouvido, de estar determinando, né, sobre o seu bem-estar, a dignidade, o respeito à pessoa. Já falamos alguns dos valores aí que são comprometidos, né, na clínica odontológica de ensino. E aí a terceira parte de uma análise ética é pensar, então, quais são nossos deveres, o que a gente deve fazer, né? E aí vem, se o paciente, o usuário paciente dessa clínica, ele tem direitos, é porque nós temos deveres, né? E esses deveres, muitos deles, né, vocês vão ver aqui ao longo do curso, a professora Raíssa também vai ensinar para vocês mais para frente. A gente tem a Constituição Brasileira, a gente tem o Código de Defesa do Consumidor, a gente tem o Código de Ética Odontológico, que são documentos e outros mais, né, são leis, né, são normativas que vão dizer o que a gente pode, o que a gente não pode fazer, né? Só que esses são deveres formais, são deveres que nos obrigam, né? São os deveres que a gente precisa seguir obrigatoriamente. Mas a ética não nos pede apenas o cumprimento do mínimo, né? A ética, eu gosto dessa figura porque Aristóteles dizia que nós precisamos ser como arqueiros que atiram um arco. O que um arqueiro quer, né? É isso que a ética nos pede. Não basta aceitar em qualquer círculo da plataforma ali, da tabela. O bom arqueiro é aquele que vai aceitar no meio, né? Então, é isso que a ética nos pede. Ela não nos pede para sermos bons, ela nos pede para sermos ótimos. E ser ótimo não é minimamente seguir o que está por lei colocado, né? Porque o direito, as normativas, elas são sempre um mínimo de moral que nós precisamos, enquanto sociedade, ou enquanto uma corporação, um grupo profissional, respeitar para a gente poder se manter. Isso é o mínimo. E o que a ética e a bioética vão nos pedir é que a gente faça o nosso máximo. E o máximo, o compromisso com o máximo, é o compromisso com a excelência. Uma excelência que não é uma comparação com os outros, é a excelência, como é que eu posso me superar, como é que eu posso dar o meu melhor, né? E é nesse sentido que Aristóteles falava que temos que ser como arqueiros, né? Que a gente tenta tirar a flecha no meio. Né? Sempre coloco para os meus alunos assim, estou finalizando, vou abrir aqui a palavra para vocês, que se a gente tiver com um problema médico, se precisar de uma cirurgia, né, na cabeça, no coração, eu não quero um bom médico, eu quero o melhor médico, a melhor médica que tiver para me operar, né? Se eu tiver com um problema na justiça, estou com um problema de justiça e eu não quero um juiz mais ou menos justo, eu quero o melhor juiz, o mais competente. E assim, nossos pacientes também querem que nós sejamos os melhores profissionais de saúde possíveis, né? Então, não é melhor que o outro, não, é melhor do que a gente pode ser. E é isso que a ética nos pede, é uma imposição, né? Porque a ética não meramente nos convida, ela nos impõe, né? E aí esse é um dever que vem de dentro, que vem da moral de cada um. Então, acho que é interessante a gente pensar nesses problemas como um todo. Eu quero ouvir aí quais são os problemas que são compartilhados por vocês e que movimentos, o curso, vocês estão fazendo para pensar nisso tudo. Mas sempre pensar que qualquer tentativa, minha perspectiva, né, gente? Mas qualquer tentativa de resolver essas situações baseando-se apenas nas normativas são insuficientes. Né? Vejam que a ética odontológica, ela está nos currículos dos cursos de odontologia desde os anos 60. E não é suficiente. A gente continua tendo problemas éticos. Né? A bioética vem nos anos 90, primeiro mais na pós-graduação, com as normativas de pesquisa, ela entra nos currículos, lá com as diretrizes curriculares de 2000 em 2002, né? Ela está mais presente, mas cerca de 30%, 40% dos cursos de odontologia tem bioética, os outros nem têm. O grupo de professores de bioética e odontologia é um grupo difícil, a professora Roberta está aí para me dizer, é um grupo que, né, boa parte dos professores são professores de outras áreas, né, em que a bioética é algo secundário. Então, a gente tem um grande caminho para fazer, né, muita discussão, e eu acho que pensar junto com o curso como um todo sobre tudo isso, abrindo essa discussão, levando para reuniões de colegiado, levando para fóruns como a Cris e Fábio estão fazendo nesse momento aqui, é um bom caminho para a gente tentar se superar, para a gente tentar avançar e fazer melhor. Pronto, vou ouvir agora mais do que falar. Então tá, rapidamente aqui estava combinando com a Fabiana como dar o encaminhamento. Primeiro, a gente gostaria de agradecer muito a presença da professora Suzana, né, diretora, que está aqui nos prestigiando. Muito importante essa valorização para esse espaço, né, de debate. Eu só
E aí acho que a ideia é que a gente possa passar para os professores, para o Francisco, especialmente, que é da clínica, para poder dialogar, que era essa a intenção, para a Raíssa também, que é do Odonto Legal, né? Eu acho que tu fecha a tua fala com essa aproximação entre bioética e odonto legal. Eu só queria destacar, assim, a questão, né, de como, quando a gente fala de bioética, a gente trabalha com subjetividade humana, com valores, com representações, né? Tu traz as pesquisas qualitativas e que tem as falas das pessoas. E eu queria, então, destacar a importância da transversalidade da bioética, então ela está em todo lugar da instituição de ensino, nas redes sociais, em qualquer disciplina a bioética está presente. Como trabalhar esses valores das pessoas, sejam docentes, sejam alunos? Eu acredito que não é fácil, é difícil mesmo, né? Porque são valores construídos durante toda a vida. Mas eu acho que espaços de conversa como esse são fundamentais. Então, Francisco, Fabiana também, não sei, eu acho que poderia falar, depois tu passa para o Francisco para poder comentar coisas, né? Como também professor da clínica, deixar a palavra aberta, tem outros professores aí também. Não, eu acho que, assim, super obrigada, a apresentação da Mirelle muito clara, né, e eu acho que conversa muito com as questões, também até pensando na nossa comissão da Lei Geral de Proteção de Dados, que esses assuntos têm surgido, né, talvez por um outro lugar, mas que acabam vindo nessa direção. Então, mas assim, vamos para o debate, professor Francisco, professora Raíssa, enfim, fiquem à vontade, que a gente possa aproveitar a discussão e o debate com a professora Mirelle. Boa tarde a todos, boa tarde, professora Mirelle, professora Cristine, professora Fabiana, professora Raíssa, a professora Fabiana Greca, que está aqui conosco, professor Valber, professora Vânia, professora Suzana, todos os alunos, né, que já são nossos colegas, enfim, só estão no início do curso, espero, a professora Roberta, espero não ter esquecido ninguém, peço desculpas, né, se isso aconteceu. E, puxa, professora Mirelle, eu, como professor de clínica, fiz várias, tinha algumas anotações aqui feitas no meu caderno, complementei algumas outras, e eu acho que nós temos os nossos pensamentos, a forma com que a gente conduz a construção da percepção do aluno relacionado à bioética, e a importância dessa construção e da consideração da bioética como uma ciência, né? A professora Cristine comentou que é uma ciência, a gente tem como produzir dados relacionados a ela, enfim, faz com que a gente busque aplicar essa ciência no nosso dia a dia. E essa aplicação não tem como se dissociar da nossa prática, é impossível. Isso acontece com os nossos futuros colegas que estão aqui, né? Quando a gente começa a trabalhar com os alunos na clínica, já na pré-clínica, preparando para eles a introdução naquelas atividades, já no acompanhamento clínico, a gente tem que trabalhar e trazer esses conceitos para os nossos alunos. Eu fiquei encantado com a apresentação, professora Mirelle, foi uma satisfação te ouvir e observar que os mesmos problemas que vocês enfrentam na Universidade Federal de Santa Catarina são aqueles que a gente vivencia no nosso dia a dia aqui na faculdade, né? A gente tem a oportunidade de trabalhar com a professora Fabiana, com a professora Raíssa, com a professora Suzana e demais colegas numa comissão que trata os assuntos da Lei Geral de Proteção de Dados, e a gente vê que a bioética e todos os aspectos relacionados à Lei Geral de Proteção de Dados, eles estão cada vez mais presentes, especialmente nesse momento em que os nossos alunos têm um acesso muito rápido, os nossos alunos, os nossos colegas, não só os alunos, os professores, nós como professores, os funcionários da universidade, temos acesso às informações de forma muito rápida, e essas informações também podem ser compartilhadas de forma muito rápida. Eu acredito que isso tudo se potencializou no momento em que esse compartilhamento é mais rápido, por meio da internet, por meio dos smartphones. Antes a gente tirava uma fotografia, né? Quando era criança, a gente tirava fotografias nos filmes de 24 fotografias, daí depois escolhia as melhores, né, lá no filme, daí deixava algumas para revelar. Então, das 24 fotografias, nós tínhamos 6 que ficavam legais, né? Depois, com a máquina digital, a gente tinha que olhar ainda a fotografia e depois selecionar e postar. Então, a gente ainda tinha um tempo para pensar.
hoje a gente tem que estimular que os alunos, que os colegas pensem de forma muito mais rápida no que é possível e no que não é possível, no que é adequado, que não é adequado, que reflete um comportamento que tem eticidade ou não, né? Então, essa reflexão é uma reflexão difícil, necessária, e eu fico feliz que a gente tem a oportunidade de conversar desde o primeiro semestre, né? Então, essas seriam as minhas considerações iniciais, e eu vou buscar os artigos do grupo, né, para leitura e para reflexão. Mas nós temos as mesmas dificuldades, Mirelle, nós ficamos impressionados. E um último comentário, nós fizemos recentemente, na Semana Acadêmica, uma conversa muito importante sobre Lei Geral de Proteção de Dados, né, privacidade dos nossos pacientes, como que a gente aplica isso no dia a dia, e às vezes a gente fica preocupado, porque mesmo depois de uma conversa de 1h30, a gente não observa a modificação dos comportamentos. Então, eu concordo contigo que nós somos responsáveis, porque o aluno reflete muito aquilo do que nós fazemos. E tu falasse muito bem da questão do paternalismo, do professor com o aluno, do aluno para com o seu paciente. Então, nós somos responsáveis. E eu e a Raíssa discutimos frequentemente como é que nós vamos trabalhar isso para que isso tudo se reflita em ações dos nossos colegas e dos nossos alunos. Então, é uma preocupação que a gente tem, é uma preocupação importante, é indissociável, acho que não tem como dissociar a formação ética da formação profissional, né? E nós, como professores, temos uma responsabilidade muito grande nas nossas disciplinas, em todos os momentos do curso de odontologia, para que a gente consiga dar essa formação integral para o nosso aluno, que não é só uma formação integral técnica, é uma formação integral técnica, sim, mas ela tem outros componentes extremamente importantes. Né? Então, minha primeira fala seria relacionada a isso. Obrigado. Professor Francisco, posso comentar, né, Fabi? Claro, eu ia agradecer ao Francisco e perguntar se você queria fazer uma consideração na fala dele. Depois também eu quero botar mais uma pimenta na conversa. Eu queria contar para vocês que eu acho que em 2010 a Ana Estela Haddad me chamou para falar para os coordenadores de cursos de graduação em São Paulo, numa reunião da Beno. Não sei se a professora Vânia estava lá nessa ocasião. E acho que era a professora Morita, que estava à frente da Beno. E aí eu fui contar os resultados da minha pesquisa, um pouquinho disso que eu contei aqui para vocês mais, e todos eles achavam que eu tinha feito a pesquisa na universidade deles. Porque todos os problemas que eu falava eram comuns a todos os cursos. E eles iam falar a verdade, foi no meu curso, né? Eles me chamavam depois, foi no meu, né? Eu falei, não posso falar onde foi. Mas o que eu entendi daquilo lá é que essas realidades, elas são muito compartilhadas. Infelizmente, elas são muito compartilhadas. Desde aquele momento, eu parei de ter medo de estar falando, assim, muito especificamente das minhas realidades mais próximas. Eu consegui entender que, embora fossem pesquisas qualitativas, mas elas eram bastante representativas. A professora Vânia lembra, ó, que bom. E aí, sobretudo, professor Francisco, do que você comentou, né? Como é que a gente pode fazer? Sabe que agora, na reunião da Beno, a gente fez uma oficina com os professores de bioética para pensar quais são as estratégias que a gente pode usar no dia a dia para fomentar. A gente está produzindo um documento para compartilhar, a gente pode depois passar adiante, compartilhar. Acho que cada um pode também assomar as suas estratégias, as suas sugestões, para a gente fazer uma produção compartilhada. Mas tem uma pergunta sempre que a gente estuda sobre ensino de ética e bioética, que é assim, é possível ensinar ética? Depende do que a gente entende por ética. Se ética é ensinar um código de ética, então a gente pode, né? Porque está lá colocado numa lição. Mas a ética é o quê, né? A ética é uma reflexão sobre problemas morais que surgem na prática. Então, ela é totalmente aplicada, ela é totalmente prática. Então, mais do que ensinar ética, o correto seria falar que a gente pode vivenciar a ética. Então, a pista, assim, eu levanto a coisa para o seguinte, o que a gente pode, como é que a gente vai ensinar nossos alunos? É vivenciando valores éticos, né? É dando bons exemplos. Então, se eu sou professora da clínica, sou professora de endodontia, e aconteceu um acidente odontológico, eu aproveito essa situação de ensino-aprendizagem. Eu não vou tratar disso só do ponto de vista técnico, eu vou abordar eticamente essa questão.
Se eu estou na clínica de ensino e eu estou vendo que o meu paciente é um paciente vulnerado e ele tem limitações socioeconômicas que impossibilitam que ele se cuide, eu vou abordar isso com os meus estudantes, não na frente do paciente, eu vou refletir sobre isso. Se eu estou atendendo uma paciente que é negra, né, e eu vejo problemas que estão relacionados às condições das mulheres negras na sociedade brasileira, eu vou trabalhar isso do ponto de vista do gênero, eu vou trabalhar isso a partir das questões raciais. Isso é trabalho de todos os professores, né? Então, como é que a gente pode vivenciar a ética no dia a dia? É falando sobre tudo isso. Meu aluno acabou de fazer uma foto. Vários alunos de jaleco, eles adoram, né? Ou, por exemplo, fizeram uma extração de um dente, o dente está lá em cima da gaze, na bancada de trabalho, o aluno vai lá, faz um joinha, tirando, minha produção de hoje, dente extraído, o boss está lá, achando o máximo, né? Eu chamo o aluno, olha, eu sei que para você é novidade fazer uma extração de dente, que você está achando legal, mas a gente não pode esquecer que é a motivação de uma pessoa. Foi necessário, né? Você fez porque era necessário, você, ok, tinha que fazer, mas será que isso é motivo para a gente comemorar ou para a gente ilustrar no Instagram? O que será que passa? O que as pessoas que vão te olhar vão pensar sobre isso, né? E tentar chamar a atenção para refletir com nossos alunos sobre essas coisas que acabam sendo banalidades, não são banalidades, mas elas acabam passando como se fossem, né? E tem muito meme também, né? Nas redes sociais tem muito meme, tem muitas piadas feitas. Eu lembro de uma foto de um paciente que era a boca de um paciente bastante desdentada, com vários problemas, e tinha lá, acerte o nome do filme, alternativa A, B, C, e os 3 títulos do filme fazendo uma brincadeira jocosa, né, com a situação clínica daquele paciente que é dramática, né? Então a gente chama atenção para essas questões, não puxando as orelhas do paciente, né? Mas a gente tenta abordar isso de uma forma tranquila. Vamos pensar, por que isso, por que aquilo? E é nesse dia a dia de qualquer clínica, de qualquer sala de aula que a gente vivencia a ética. E assim a gente pode ensinar ética, né? Mais do que nós que somos responsáveis por trabalhar esse conteúdo. Agora, para chegar num corpo docente que assuma esse compromisso, a gente precisa de muitos momentos como esse, precisa de trabalho em equipe, precisa de comprometimento, precisa de uma gestão que puxe para isso, né? Que no momento que vai ter um encontro acadêmico, um ciclo de palestras, que se reserve um espaço para essas questões éticas lá, porque quando são nossos alunos que escolhem, gente, invariavelmente a gente tem palestras sobre marketing, a gente tem palestras sobre implante, a gente tem coisas que sempre são as mesmas. E essas coisas relacionadas à formação humanística não entram nunca, né? Então, ok, é bem legal a gente dar autonomia, ouvir nossos alunos, quais são os interesses deles, mas nós somos professores e temos mais experiência e precisamos conduzir um pouco também para onde é que vai a coisa toda e não deixar tão abertamente. Então, se eles não têm essa autonomia ainda, é papel do professor assumir essa tarefa e ajudar na condução. Pronto, era isso. Não, super importante isso que você está falando, Mirelle. E eu queria destacar um ponto que eu acho que é muito bom e que a gente pode levar como um aprendizado de hoje, assim. Primeiro que a bioética é ciência, né? Então, assim, se a bioética tem uma evidência e ela fala que aquilo deve ser feito, por que a gente ainda hoje vive num espaço de contestação? Não, mas eu não concordo. Não, mas eu acho que isso não precisa. Aí eu fiquei brincando, se é o professor de prótese, de pério, de endo, de orto, de cardiologia, que vem aqui e fala alguma coisa, a gente, nossa, bem importante, é muito bom a gente seguir isso. Mas se é o de bioética, parece que não, mas isso é só a sua opinião. Então, assim, como ultrapassar isso, né? Talvez colocando como uma possibilidade de articulação de produzir ciência. Vamos produzir juntos, né? Vamos produzir vamos falar a mesma língua, vamos olhar por diferentes faces as questões da clínica. Então, eu acho que hoje você nos trouxe isso como de uma forma bem clara, que isso é possível, né? Então, Raíssa, Francisco, vocês que são os nossos convidados, não é para eu estar falando aqui, não, mas queria botar essa pimenta aí na conversa. Fabiana, eu só queria complementar assim, eu acho que a contestação é para todas as áreas, posso ser bem sincero, a contestação, muitas vezes, de princípios básicos, né? Mesmo eu sou professor de endodontia, então existem princípios básicos de endodontia. E os meus colegas podem estar aqui comigo que a gente acha que nem os princípios básicos da bioética, né? A gente acha que eles são incontestáveis, que as pessoas não discutem. Mas sim, as pessoas também discutem. Então, acho que assim, Fabiana, nós estamos passando numa fase em que, em todas as áreas,
clínicas e pré-clínicas, nós temos essa discussão de coisas que eventualmente são princípios básicos, desde a biossegurança, né? Da biossegurança, dos cuidados da biossegurança que fazem parte da endodontia, né? Mas só para fazer, eu só puxei esse parênteses bem agora, porque acho que é uma contestação em todos os sentidos. Não que eu não ache interessante as contestações, acho que a gente tem que discutir, porque daí a gente cresce e aprende, né? Mas alguns princípios básicos são princípios básicos, né? Só fechei parênteses. Estamos juntos, Fabiana, com as nossas contestações. Obrigada, Francisco. Raíssa, por favor. Bom, acho que a fala da Mirelle trouxe vários pontos, assim, importantes que a gente poderia ficar aqui discutindo horas, né? Cada um, assim, com a sua especificidade. O Francisco depois também trouxe algumas questões relacionadas à LGPD, e que não se relacionam só à LGPD, né? Mas a todo um contexto bioético e legislativo também, né? Mas acho que, para começar, assim, essa questão de conseguir trabalhar a ética mesmo nas clínicas, essa postura que a Mirelle comentou dos professores chamarem os alunos, não, então, a partir de uma situação, discutir a ética ali, a gente tem um desafio também, muitas vezes, do próprio corpo docente, né, de encarar isso como algo importante, assim, de que tem que ser trabalhado com os alunos, que faz parte da formação dos alunos também, né, faz parte do profissional, ser um profissional ético. E aí, porque muitas vezes os professores, de uma maneira geral, e os alunos também, acabam se prendendo justamente às normativas, digamos assim, que a gente tem, né? Então, a Constituição diz isso, o Código de Defesa do Consumidor me diz que eu tenho que fazer isso, que eu não posso fazer aquilo, o Código de Ética, que, muito embora tenha esse nome, né, Código de Ética, é muito mais uma prescrição, talvez, de normativas do que uma abordagem realmente ética, né, relacionada às condutas ali do profissional. Muitas vezes as pessoas ficam restritas a essas normativas e esquecem que a ética, né, a conduta ética, vai muito além disso, né? O próprio consentimento do paciente. A gente tem uma dificuldade, assim, em fazer alunos e, eventualmente, até professores entenderem a importância do consentimento livre e esclarecido do paciente, né? As pessoas acham, entreguei o termo está adequado, o paciente assinou, pronto, era isso que eu precisava. Não, o consentimento, na verdade, ele faz parte de um processo de escolha livre e esclarecida do paciente, que vai muito além daquela assinatura ali no termo, né? Para que o paciente, de fato, forneça o consentimento da forma como ele deve ser, né? Livre e esclarecido, ele precisa ter autonomia para isso. E se ele, em algum momento, tem a sua liberdade diminuída, seja, né, porque ele acha que não pode fazer questionamentos porque vai ser prejudicado, enfim, ele também tem a sua autonomia diminuída. Então, por mais que ele consinta, não vai ser de forma livre e esclarecida, né? Vai ser meramente um consentimento ali, ok? Talvez não tenha nenhum problema jurídico com relação a isso, mas certamente eu vou ter uma questão ética ali envolvida. Acho que são pontos, assim. É interessante a gente ter em consideração que quando a gente está diante de um problema ético, ou seja, quando a gente se depara com um conflito de valores, a gente se angustia. E isso é o normal, né? Daí tem aquelas frases, calma, conta até 10, dorme uma noite, conversa com um amigo, conversa com teu pai, pensa no conselho. É muito comum, e o corpo nos pede isso, é do ser humano, né? Então, a gente tende a dilematizar as questões por isso. A gente está frente a um problema ético agora, eu faço isso, eu faço aquilo. E esse sempre é o pior caminho, né? Então, por que a gente apela ou a gente se agarra nas tábuas de salvação, tipo leis, códigos de ética? Porque, em algum momento, o que está colocado lá já foi matéria discutida do ponto de vista ético por aquelas pessoas que fizeram a discussão e que colocaram como lei.
Mas a partir do momento que qualquer lei é promulgada, que qualquer código de ética odontológico sai, ele já deixa de ser matéria de ética, porque ele já virou norma. E a ética não é uma norma, né? A ética não é seguir uma norma. Se ética fosse seguir norma, nós não precisaríamos ser autônomos, bastaríamos ser obedientes, né? E os nazistas todos nos mostraram aonde que a obediência leva. Então, o que nós não queremos colegas profissionais de saúde obedientes, nós queremos profissionais autônomos que consigam se desenvolver para, olhando um problema, encarar esse conflito de valores, né? Aguentar essa angústia e, por meio da deliberação, do incremento de perspectivas que a gente pode ter quando a gente coloca o problema para outras pessoas, a gente pensa juntos numa solução, que a gente possa chegar numa solução prudente, numa solução responsável, porque muitas vezes, na maioria das vezes, quando o problema é ético, significa que a gente não tem uma solução pronta ou uma solução ótima. Essa é a questão. Então, todo problema ético, ele precisa do trabalho de muitas pessoas para pensar, para tomar decisões juntas, nunca de forma rápida, de forma impositiva ou de forma dilemática, né? E aí a gente se agarra às nossas normativas porque esses problemas, eles nos geram muita angústia. E à medida que a gente se agarra às normativas, a gente não avança. Quanto mais normas ou mais leis um país tem, menos avançado do ponto de vista moral a população é. Então, a nossa necessidade é o contrário. A gente já tem todas as leis, né? Tudo que precisa estar escrito. Mas como é que a gente vai avançar? Tem que ser uma aposta na educação, tem que ser uma aposta no diálogo, na deliberação. Né? De outra forma, não vai. Se a gente só ficar nas leis, nunca vai ser suficiente. Podem se criar mais e mais leis e a gente não vai estar dando conta. Gente, o assunto é bastante interessante, a gente poderia debater muito, né? Eu creio que a profissão passa por um momento que a temática da bioética talvez seja um dos pontos principais para a gente conseguir evoluir como profissão, né? Retomar as temáticas da bioética. A gente falou aqui no uso da imagem, eu acho que a questão da esteticização excessiva, né? Na profissão também é uma questão ética que a gente deve discutir, né? Então, Mirelle vai ter que voltar aqui para a gente continuar debatendo. Estamos tão próximos, né, Mirelle? Estamos tão próximos. Eu mesmo tenho uma proximidade muito grande com Santa Catarina. E eu adoro o Rio Grande do Sul, né? Sou filha de gaúchos, neta de gaúchos, bisneta de gaúchos. Eu adoro, estou com saudade de ir para aí também. Mas é lógico, as telas nos aproximaram mais do que nunca. A gente pode marcar uma continuidade, talvez até discutir questões mais específicas. Vocês contam comigo, tá? Contem comigo. Eu queria, então, assim, encerrar a atividade hoje, né? Porque já são 6 horas, é o horário dos alunos também. Agradecer muito a presença dos professores todos aqui, professora Suzana, que nos prestigiou tanto, né? E deixar aberto aí para outros momentos, que a gente possa fazer outros debates desses, com temáticas mais específicas, convidando outros professores de outras instituições. Eu acho que a gente vai crescer realmente a partir do diálogo. Talvez seja... Cris, desculpa te interromper. Ou temos uma homônima ou a professora Rosângela Rabelo, lá da Bahia, está conosco na sala. Olha aí, ó, viu? Ó, que maravilha! Que bom, Rosângela. As coisas boas do ensino à distância, né? Desse mundo virtual. A gente vamos usar cada vez mais, né? Agradecer muito, então, encerrando, gente, tá? Obrigado, Mirelle. Obrigada a vocês também, tá? Foi um prazer estar com vocês, compartilhar um pouquinho. Adorei. Tá. Obrigada, beijos. Um abraço. Abraço. Tchau, Raíssa. Obrigado. Tchau, gente. Tchau, Vânia. Tchau, Vânia. Parabéns, professoras, pelo trabalho. Muito obrigada, Mirelle. Nós vamos precisar de ti outras vezes. Podemos contar contigo? Pode sempre. Pode me chamar, Suzana. Um prazer, bom, tá? Foi ótimo. Muito obrigada. Parabéns, Fabiana. Parabéns, Cristine. Obrigada para o Francisco e a Raíssa. A gente precisa de mais tempos para reflexão como esse momento que a gente teve hoje. Muito obrigada. Obrigada, professora Suzana. Beijo. Um abraço. Tchau, profs. Obrigada, Mirelle. Tchau. Obrigada. Eu vou interromper a gravação.